Olá, sou Diógenes novamente. Eu gostaria de trazer a vocês mais essa aula a respeito dos tipos de brokers. Basicamente nós temos dois tipos de brokers. Nós temos os market makers e nós temos os ECN ou ECN. São dois tipos de brokers, eles são bastante diferentes entre si, apesar de que ambos fazem praticamente a mesma coisa. Ou seja, nos permite, nós estamos conectados ao mercado através desses brokers, mas eles são bastante diferentes na forma como eles realizam o que eles fazem, na forma como eles negociam, ou seja, na forma como nós negociamos através deles. O primeiro é o market maker, talvez aí um dos mais conhecidos e talvez um dos mais usados pelo pessoal, para quem começa. Esses market maker é uma expressão em inglês que é o fazedor do mercado, ou quem faz o mercado. Eles têm o dealing desk, que a gente pode ver aqui. Dealing desk, que é nada mais nada menos do que uma mesa de negociação. Como que funciona esse tipo de broker? Esse tipo de broker, imaginamos que aqui nós temos você, ou eu, ou qualquer indivíduo, qualquer trader. E aqui, por exemplo, nós temos o broker. Vai ser uma pessoa aqui um pouco diferente. O market maker, que é esse carinha aqui, essa pessoa, ele é quem nos conecta ao mercado. Só que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o market maker faz o quê? Quando você entra comprado em uma certa posição dentro do mercado, você comprou. O broker market maker, ele vai procurar dentro dos seus clientes uma pessoa que esteja vendendo aquele mesmo par que você. Vamos desenhar isso de uma forma diferente. Imaginamos que você comprou, nós temos aqui um buy, que é a compra. Você comprou, por exemplo, 100 mil dólares, ou 100k. O que o broker faz? Nesse momento que ele viu a sua ordem, ou seja, a mesa de negociação viu a sua ordem de compra, nesse exato momento, ela vai procurar entre os seus clientes alguém que esteja vendendo, ou seja, sell, os 100 mil dólares, certo? 100k. Quando ela encontra esse tipo, quando ela encontra uma pessoa que esteja vendendo, você na verdade vendeu, você comprou dessa pessoa, essa pessoa vendeu para você e você comprou dela. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua ordem não entrou dentro do mercado. A sua ordem não chegou a ir para o mercado. Por quê? Porque essa é a forma como os brokers, market maker, negociam. Então você mandou uma ordem para o mercado, pensando que essa ordem ia para o mercado, mas na verdade essa ordem não chegou a atingir o mercado. Não lembra daquele emaranhado de todo aquele esquema que eu fiz de todos os participantes? Ou seja, todos conectados entre si. Quando você negocia através de uma corretora market maker, isso não acontece, porque a sua ordem fica dentro da própria corretora. Você compra e essa ordem fica dentro da própria corretora. Então imaginamos que aqui nós temos você. Você mandou a sua ordem de compra, a sua ordem saiu de você e foi para a corretora. Temos aqui, vou tentar desenhar um computador muito precariamente. Esse aqui é o servidor da sua corretora, certo? Aqui nós temos aí um teclado que você consegue imaginar, ok? Então nós temos aqui um computador. Quando você comprou dentro, ou seja, ligado a esse servidor dessa corretora, existia uma outra pessoa que estava do outro lado da sua posição. Você estava comprando e essa outra pessoa estava vendendo. Portanto, a sua ordem chegou até na corretora e ela não conseguiu atravessar a corretora. Imaginamos que isso aqui seja um muro. E a sua ordem chegou, a corretora é quem colocaria a sua ordem para o lado de lá do muro, ou seja, no próprio mercado. Isso não aconteceu porque a sua ordem ficou dentro da própria corretora. Quando a corretora market maker procura entre seus clientes alguém para tomar o outro lado da sua ordem, imaginamos que você quer entrar comprado, e ela procurou, e naquele momento, entre os clientes da própria corretora, não existia ninguém
ninguém vendendo. O que acontece? Logicamente você tem que comprar. Quem que vai vender então para você? A própria corretora. A corretora vai vender para você. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua ordem não chegou no mercado da mesma maneira. Você quis comprar dentro dos clientes da corretora, não existia ninguém para vender e, portanto, a própria corretora vendeu para você com o dinheiro do bolso dela. E quando ela faz isso, o que ela espera que aconteça? Ela espera que você perca. Ok? Por que ela espera que você perca? Que você perde? Por quê? Bom, porque se você perder, logicamente ela vendeu, ela vai ganhar dinheiro baseado na ordem contrária à sua. Então, de certa forma, dentro das corretoras market maker existe um certo conflito de interesse, porque você está comprando, a corretora está vendendo, ela está tomando a posição contrária à sua, e a sua ordem não chega aí para o mercado. Isso parece um pouco aí desonesto, mas na verdade não é. É a forma como é estruturado o market maker. Uma coisa importante é que você sim pode ganhar dinheiro em uma corretora market maker. E outra característica da corretora market maker é que ela tem o spread. O que é spread? É a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Ela tem o spread fixo. Então, por ela ter o spread fixo, pode ser uma ideia interessante nós negociarmos nesse tipo de corretora. Por quê? Em situações de altíssima volatilidade, o spread pode aumentar bastante se o spread for variável. Mas nós vamos falar um pouco mais de spread em um vídeo mais futuro. De qualquer forma, o que você precisa entender é que market maker, em muitos casos, ou na maioria dos casos, a sua ordem não chega ao mercado. A sua ordem fica dentro da própria corretora. Principalmente se você estiver negociando com pouco dinheiro. Se você tiver uma conta de $1.000, abrir uma conta de um lote de 0.01, praticamente certeza que essa ordem não vai chegar nunca ao mercado. Ela fica dentro da própria corretora. Agora, o que acontece? Essas corretoras, quando imaginamos que você tenha uma conta lá de, sei lá, $500 milhões. Você tem uma conta em uma corretora market maker. E você abre uma ordem gigantesca e não existe nenhum cliente dentro da corretora que abre uma conta, uma posição igual à sua. E a corretora, imaginamos a situação, a corretora não tem um cliente que tenha a mesma ordem que a sua do lado oposto, e ela, por alguma razão, ela decide não abrir ou não entrar do lado oposto da sua ordem. O que ela vai fazer? Ela vai passar a sua ordem para um provedor de liquidez. Lembra daqueles bancos gigantescos? Ela vai passar a sua ordem para um daqueles bancos. E isso não necessariamente quer dizer que a sua ordem entrou diretamente ao mercado. Então, nas corretoras market maker, nós temos spread fixo, ou seja, aquela taxinha é o spread fixo. A corretora ela vai ganhar em cima do próprio spread. Imaginamos que a diferença entre o preço de compra e venda seja de 1 ponto que ela recebe. Ela coloca mais 1 ponto, que é o lucro dela, e portanto você vai ter na sua plataforma um spread de 2 pontos. Ela vai ganhar em cima da comissão. Cada vez que você abrir uma ordem, a corretora está ganhando. Ok? E agora nós vamos falar de um outro tipo de corretora, que são as ECN. ECN, Electronic Communication Network. Essas corretoras ECN, elas não têm uma mesa de negociação. É NDD. Quando você vê a sigla NDD, é que provavelmente essa corretora ela é uma ECN. O que faz a corretora ECN? É exatamente o oposto da market maker. Só para a market maker, você abre uma ordem e essa ordem não chega ao mercado. Existe uma barreira, ok? E a sua ordem muitas vezes fica dentro da própria corretora. Na corretora ECN acontece exatamente o contrário. Você está aqui e você deseja comprar os mesmos $100 mil. Você manda uma ordem e essa ordem entra dentro do mercado. Então, lembra daquele esquema? Nós tínhamos aqui um banco 1, Banco Central, nós tínhamos uma outra corretora, nós tínhamos uma outra corretora, nós tínhamos o
José, nós tínhamos a Maria e etc. A sua ordem entra diretamente nesse emaranhado de participantes. Então pode ser que quando você decide comprar os 100 mil dólares, você esteja comprando de um banco da China, por exemplo. Pode ser que quando você deseje vender 200 mil dólares, pode ser que você esteja vendendo para um banco da Alemanha. Pode ser que quando você queira comprar 100 mil dólares, você esteja comprando o seu vizinho do lado da sua casa e você não sabe. O que a corretora faz então? A corretora ECN, ela é nada mais nada menos do que uma ponte entre você e o mercado. Ela te possibilita, isso era para ser uma ponte, ela te possibilita chegar até o outro lado. É nada mais nada menos do que isso. Ela não altera os preços que ela recebe dos provedores de liquidez, é esse o preço que ela vai mostrar para você. O que acontece? Nas corretoras ECN, nós costumamos ter uma pequena comissão, uma vez que a corretora não ganha em cima do spread. Lembrando que o spread é a diferença entre o preço de compra e venda. A market maker, ela ganha dinheiro aumentando um pouco o spread. A ECN, ela ganha dinheiro em cima de comissão. Então ela não aumenta o spread. Nas empresas, nas corretoras ECN, o spread costuma ser ridiculamente baixo. Imaginamos, por exemplo, o EURUSD. Eu conheço uma corretora, que eu não vou falar o nome. Eu conheço uma corretora em que o spread para o EURUSD é de 3 pips, 3 pontos. Na corretora ECN que eu utilizo, esse spread é de 0,1. Ou seja, 30 vezes mais barato. Esses 3 pontos de spread dessa corretora Market Maker, nem todas as corretoras têm spread tão caro, ou seja, nem todas as Market Makers têm spread tão caro, essa é uma exceção, ok? Ela tem 3 pips de spread. Em uma corretora ECN, você pode encontrar até 0,1, ou em muitos casos, você pode encontrar 0,0. Você não existe spread. Existe certo tipo de conta que não existe spread nas corretoras ECN. E como que elas ganham dinheiro então? Como que elas sobrevivem? Elas sobrevivem de uma comissão que é cobrada por dependendo do volume de negociação que você tiver. Essa comissão pode aumentar ou diminuir. E por cada operação que você abre, existe essa comissão. Pode ser que, da forma como eu expliquei isso aqui, talvez você tenha ficado com um pouco de medo, receio, pensando que as corretoras de market makers são más. Isso não é exatamente verdade. É apenas um modelo de negócio que é feito de uma maneira diferente. Então, só para nós lembrarmos, as corretoras market makers, elas ficam com as suas ordens dentro delas. Elas procuram um cliente ou elas mesmas entram na direção contrária da sua posição. O spread é fixo, ou seja, a taxa de abertura e fechamento de ordens costuma ser fixo, e eles têm a mesa de negociação. Eles decidem o que fazer com a sua ordem. Na corretora ECN, nós não temos mesa de negociação, portanto, toda ordem que você abrir, ela vai diretamente para o mercado. Os spreads costumam ser flutuantes, ou seja, eles podem aumentar ou diminuir dependendo da volatilidade do mercado. E eles ganham em cima de comissão, eles não ganham em cima do spread. Nesse segundo caso aqui, o spread costuma ser tão baixo quanto 0,00. Na market maker, o spread costuma ser fixo e um pouco mais alto, uma vez que ela ganha em cima do spread. Talvez você não esteja, talvez não, provavelmente você não está acostumado. Eu vou escrever a palavra spread aqui para você saber o que é. Spread, isso aqui. É a diferença entre o preço de compra e venda. Se você for comprar, se você for vender, existe uma diferença e é essa a taxa que você paga. Agora, existem corretoras Market Maker e ECN que são excelentes corretoras. Não estou dizendo que as Market Makers não prestam ou que as ECN sejam mil maravilhas, de forma alguma. São apenas modelos de negócio diferentes. Se você quiser negociar intraday ou posições em que você abre e fecha no mesmo dia, geralmente são posições mais rápidas,
pode ser que uma corretora ECN seja a melhor indicada para você, uma vez que você vai ter os spreads mais baixos. De qualquer forma, se você quiser negociar em períodos mais longos, gráfico diário e etc., o spread não faz tanta diferença, apesar de que, logicamente, todo mundo quer pagar o quanto mais barato possível, mas o spread não faz tanta diferença assim, uma vez que o spread vai ser minúsculo se comparado com o tamanho da sua posição. De qualquer forma, existem corretoras, enfim, excelentes corretoras em ambos os modelos de negócio, apesar de parecer, e na verdade, enfim, na opinião de muita gente não é muito legal o fato da market maker tomar a posição contrária, mas é um modelo de negócio, é legítimo e sim é possível você ganhar dinheiro em uma corretora market maker. Como a corretora market maker existe um sistema virtual dentro da própria corretora, ou seja, você compra e essa ordem não chega diretamente ao mercado, mas fica dentro desse sistema virtual da corretora. Muita gente se pergunta se não existe diferença de preço. Imaginamos que, por exemplo, em uma corretora ECN, em que você vê o preço do mercado, você tenha o spread de, por exemplo, a cotação de 1,30. E você às vezes se pergunta se uma corretora market maker, se essa diferença vai ser muito grande. A diferença é quase que inexistente. Existe sim diferença de preços, de cotações de uma empresa, de uma corretora para outra. Até porque cada uma pode estar utilizando um provedor de liquidez diferente, elas podem estar utilizando uma política de spread diferente, portanto sim existe diferença entre o spread das corretoras. De qualquer forma, ambas são legítimas, ambas podem ser legalizadas, regulamentadas e etc. Isso é o mais importante de tudo. E a diferença entre o spread entre uma corretora market maker e uma corretora ECN, a diferença entre a cotação entre as duas corretoras é praticamente inexistente. Tem sim uma diferença, mas é muito pequena. Certo? Imaginamos que na ECN nós vamos ter a cotação de 1,30 e na market maker nós vamos ter a cotação de 1,28, 1,29 talvez. Enfim, existe uma diferença de 2, 3 pips ou 2, 3 pontos pode existir entre uma corretora market maker e uma corretora ECN. Isso porque a market maker ganha em cima do spread e a ECN ganha em cima de comissões. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode me contatar. De qualquer forma, é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar de regulamentações, que é um assunto importantíssimo. E, bom, é isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.